Vamos dar sequência então? Prosseguindo. Acordou? Que eu vi que você tava meio assim, né? Saúde coletiva. Acorda, vamos lá, vamos continuar. Trabalhando. Então, falei para vocês sobre a vigilância, finalizei falando sobre as áreas de abrangência, as condições aí que ela trabalha e, claro, a questão do conhecimento, que a gente sabe e tem que pôr em prática. Agora, qual que é o cenário do Brasil? Qual que é a condição brasileira aí dentro dessa perspectiva da vigilância? Uma condição interessante que o Brasil tem sofrido ao longo dos anos, uma transição demográfica. E é uma condição demográfica acelerada, porque quando a gente pensa em 1980, essa pirâmide, que é isso? Que doideira é essa aqui? Faixa da população em matéria de idade. Ou seja, a maior parte da população era formada aí, vamos considerar aí por adolescentes, adultos, e à medida que a população ia envelhecendo, o número de pessoas reduzia. Então, esse crescimento aqui é com relação à faixa etária, ou seja, é muita criança, adolescente, adulto, mas vai envelhecendo, vai morrendo, vai diminuindo a quantidade. No ano 2000, já há um aumento dessa quantidade que existe de adolescentes, adultos. 2025, a previsão é de que haja um aumento considerável dessa parcela da população adulta. E olha que interessante, à medida que a população adulta vai crescendo, olha o que, vai acontecendo aqui na base. Ela vai estabilizando. Em que sentido? Nasce menos. Se for pegar a década de 80 ou antes um pouco, famílias brasileiras eram formadas aí por 5, 6, 8, 10 pessoas. Tá? Era o pai, a mamãe e os fiotes. Tá? Um por ano ali, um a cada 2 anos, sei lá, 4, 5, 6, 8. Eu, por exemplo, tenho 4 irmãos. Meu pai já tem 14, minha mãe tinha 9. Então as famílias eram muito grandes. E aí vai passando o tempo, ocorre um fenômeno interessante. Um número reduzido de membros na família, de filhos, e até mesmo famílias que não querem, que não vão ter. Tá? Então existe essa preocupação atualmente, porque há uma probabilidade de que haja uma redução gradual. E aí a previsão brasileira para o ano 2050 é que a maior parte da população já esteja aqui na faixa etária mais velha, ou seja, existam mais velhos do que propriamente existiriam nos anos 80. Existe uma probabilidade de que a população idosa cresça muito. E aí vem as questões com relação aos cuidados, ao trabalho. O que eu brinco com vocês, eu falo sério, é que década de 80, expectativa de vida, sei lá, 60, 70 anos, e olhe lá. Hoje, o que você mais vê, antigamente, tipo assim, ano 2005, 2000, 2005, era assim, uau, nossa, fazia reportagem, chamava não sei o quê, 100, idoso chegou a 100 anos, aí fazia reportagem, juntava família, fazia festa, a galera filmando. E hoje? Você acha idoso com 100, 104, 105, lúcido, alguns deles até ativos, 120. Já teve caso aí de idoso de 124 anos no Brasil. Eu falo, e vocês estão achando que é brincadeira. Vocês vão ver daqui a alguns anos, idosos chegando a 150. E aí, o que está acontecendo? Qual que é o motivo disso tudo que eu estou falando? Porque a população, ela tinha um crescimento, era muitos jovens e poucos adultos. Agora não, agora vão ser, a tendência é que fique um número limitado de jovens, de adultos e idosos. Só que o problema disso tudo é, vai chegar um tempo que essa pirâmide vai ficar igual alguns países já estão tendo esse fenômeno. Há uma redução, um estreitamento nos nascimentos e um aumento na população adulta e idosa. Ou seja, nasce menos do que já tem vivo, de adulto e de idoso. E aí, quais são os problemas sociais que vão surgir a partir de então? Quais são os problemas que podem começar a aparecer? Coisas, condições para o nosso trabalho no futuro, possibilidades para aquilo que a gente vai vivenciar aí daqui mais para frente. Então são possibilidades, são perspectivas. Essa transição epidemiológica vai porque há um trabalho melhor com relação às doenças infecciosas e às carências nutricionais. Hoje é muito mais fácil trabalhar com esses controles. As doenças crônico-degenerativas já são conhecidas, tratadas, cuidadas e acompanhadas. E até mesmo uma probabilidade de uma transição com relação à violência e causa externa. Crescimento populacional muda as características de violência, as condições até mesmo associadas aí ao mercado. A urbanização, que era exclusivamente voltada para as questões de centros urbanos, hoje já é desigual. Como assim?
cresce a periferia muito rapidamente. Não tem como crescer no centro, então eles vão para as periferias. O crescimento é muito mais acelerado, o crescimento periférico é muito mais acentuado. A urbanização tem esse aumento de densidade populacional nas áreas urbanas e, claro, o crescimento torna-se completamente desigual em áreas paralelas, em áreas perpendiculares, próximas, e ocorre a partir desse crescimento mudanças no meio ambiente. Aí não tem jeito, é lógico que aqui colocou desmatamento, incêndio no mundo. Não, mas os problemas principais que a gente pode pensar em questão de saúde é o uso da água, dos recursos hídricos e a escassez que esses recursos terão, surgimento de patologias que até então não existiam, de endemias, e claro que de acordo com o Centro de Controle de Doenças, morte por doença infecciosa vai aumentar. O que está acontecendo com o corona? Vai surgir. E esses surtos vão atacar qualquer parte do mundo, qualquer parte do planeta. Colocado-se, a questão principalmente do hemisfério sul, dos países em desenvolvimento, sendo os grandes culpados, mas considerando a globalização, a possibilidade desse deslocamento de pessoas entre continentes, a gente teve aqui no Brasil, pensa comigo, só um pouquinho, pensa um pouquinho, a gente teve em 2014 e 2016, 2014 Copa do Mundo, 2016 Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, 32 países, fora turistas, aqui dentro do Brasil. 2016 Jogos Olímpicos, mais de 20 mil atletas, fora as comissões, familiares e todo mundo que veio para cá. Resultado disso tudo? Não tem problema, não, foi ótimo, construiu estádio, foi muito bom, festinha, tuti. 2014, Copa do Mundo. 2015, por volta aí de outubro, novembro, primeiro caso de chikungunya no Brasil. Nunca tinha tido. 2016, início de 2016, Zika. Vocês sabiam que o Zika vírus, ele surgiu por volta de 1945 em Uganda, na África? E que de 1945 para cá ele se espalhou rapidamente ali pelo sul da Ásia, saiu da África, foi ali para o sul da Ásia, Índia, Vietnã, ficou ali na região da Tailândia, foi ali para a região da Oceania, ficou na Austrália de 2007 até 2010, provocando, vou falar assim, grande quantidade de doenças, o Zika vírus. O Zika. Ficou até na Austrália e parou. 2010, 2011 estabilizou. Aí veio a Copa do Mundo, alguém doentinho de lá veio para cá assistir os jogos, achou bonitinho. Aí o Eds pica esse carinha e começa a espalhar aqui dentro, acabou, já era. Aí 2016 surge o primeiro caso, 2016 para 2017 espalha no Brasil, aí depois os Estados Unidos vêm culpar o Brasil, falar que a culpa é nossa por causa do carnaval, que espalhou Zika até para a América do Norte. Mas é a condição demográfica, é essa transição que vai acontecer, que hoje é real. Olha o Covid, saiu da China e veio parar aqui no Brasil e no mundo inteiro, o mundo todo. Então, assim, são características do desenvolvimento. E, claro, no Brasil, houve um aumento do fluxo de turistas, voos, viagens para todas as partes, todas as áreas do Brasil. As doenças começam a trabalhar com grande quantidade de alerta, elas começam a espalhar rapidamente, febre amarela voltando, sendo controlado de novo, sarampo sendo controlado, o Covid atualmente sendo trabalhado. Vou até deixar um texto bacana aí para vocês estudarem depois. E, logicamente, que as ações de vigilância e saúde vão acontecer no país, vão acontecer nos estados, nas regiões metropolitanas das cidades, nos municípios, nos bairros e nas ruas, justamente para auxiliar a população nesse controle. E a estratégia da saúde da família é que vai cuidar integralmente dentro daquele grupinho, dentro daquele espaço demográfico delimitado, definido. Por quê? A partir do momento que a estratégia de saúde da família, o ESF, sabe do que a população tem, do que ela desenvolve ali dentro, o cuidado é mais efetivo, o cuidado é melhor. E essas ações fazem parte do dia a dia na atenção básica. A territorialização, é o que eu falei, vai no território, vai no local onde a população está presente, permitindo aí saber o que é prioritário para cuidar melhor e para definir as ações que vão ser mais adequadas. Sabendo o que é prioridade, o cuidado é mais específico dentro daquela área. Se for considerar assim, as necessidades da região metropolitana de Belo Horizonte tem um grupo. Mas agora, será que esse mesmo grupo é de cada bairro? É de cada regional? É justamente por isso que a estratégia entra. Cada região tem uma especificidade. E é dentro disso
que aí a vigilância epidemiológica trabalha com essa territorialização. É conhecer ali no território, nesse grande caldeirão de informações, quais são os grupos sociais, família, se tem saber, condição de trabalho, o perfil epidemiológico, se tem condição de habitação adequada, acesso à população. Então, eles buscam esse conhecimento dentro dessa área de trabalho. E é fundamental que as equipes articulem as ações aí para promover, as ações para prevenir, para tratar, reabilitar, cuidar dos indivíduos da família, trabalhar com ações de demanda espontânea, com ações programadas de prevenção ali, ó, diariamente acompanhando, trabalhar de forma interdisciplinar. Eu vi um problema, não é meu, tô nem aí. Não, você viu um problema, encaminha. Vai para a equipe que realmente vai resolver, vai para a pessoa que vai solucionar. E, claro, integrar aí as condições das áreas de maior complexidade. Promover a saúde, vai trabalhar com a incorporação de fatores, conhecimento, para que todos trabalhem unidos em prol da saúde. A vigilância epidemiológica são ações que vão aí promover conhecimento, vão realizar a prevenção das mudanças de ações que levam os micro-organismos e, claro, detectar qualquer alteração que possa levar a pessoa a ter problemas de saúde, aglomerações, saneamento básico, as condições da disseminação patológica. Então, hoje é trabalhado dessa forma para prevenir e controlar as doenças desagraváveis, ou seja, doenças transmissíveis e não transmissíveis. Logicamente que as ações vão ser voltadas para o conhecimento da região, atividade física, alimentação mais saudável, controle do álcool, do tabagismo, porque as pessoas podem ser sedentárias, estressadas, tá? Ter o colesterol alto, hipertensão, a questão do tabagismo presente. Então, as ações hoje são voltadas para a necessidade daquela população. É o exemplo que eu dei em aula e até mostrei para vocês da minha equipe de trabalho lá no Barreiro. Nós fizemos um mapeamento do Barreiro e estabelecemos quais eram as residências, as áreas que tinham hipertensos, diabéticos, gestantes, alcoólatras, crianças em situação de risco, desnutridas. E a gente foi pontuando aqueles pontos chaves para saber exatamente onde e como estar agindo de uma forma mais efetiva. Os dados utilizados pela vigilância vão de acordo com as informações que são coletadas pela própria equipe de saúde da família, pelos agentes comunitários e pelos outros profissionais. E nós vamos parando por aqui para dar sequência posteriormente, tá, nessa aula de vigilância e na estratégia de saúde da família. Posteriormente, no devido tempo, nós vamos falar aí sobre as doenças e os agravos de notificação que devem estar acontecendo, as doenças transmissíveis e não transmissíveis e, claro, o que é incidência, o que é a prevalência dentro desses termos aí da saúde pública. Turma, um abraço a todos, espero que estejam estudando, fiquem de olho no meu material, dêem uma lida, o texto é bacana, e nós nos vemos aí posteriormente. Um abraço!